Olá alunos, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma videoaula. Então, turminha, só recordando, há 2 semanas atrás nós falamos sobre vírus, né? Vírus, eles são seres que não fazem parte de nenhum reino, de nenhum dos 5 reinos que nós comentamos com vocês no início desse ano letivo. Por que eles não fazem parte de nenhum dos 5 reinos? Porque os vírus são seres que não possuem células, são seres acelulares. Logo depois, na semana passada, nós falamos sobre as bactérias, né? Lembram? Então, as bactérias são seres que já fazem parte de um reino. Qual o reino das bactérias? É o reino Monera, né? Por que elas estão nesse reino? Porque bactérias são seres unicelulares, né? Ou seja, constituídos de uma única célula, e essa célula ela não possui núcleo definido, tá? Então ela não possui um núcleo que separa o material genético da célula das demais organelas, né? O seu núcleo está espalhado pelo citoplasma. Hoje nós vamos falar do reino protista, tá? O reino protista, quem faz parte do reino protista são os protozoários, que nós vamos ver essa semana, tá? E na próxima semana nós vamos ver as algas, tá? Qual que é a diferença do reino protista para o reino Monera das bactérias? Muito bem, os protozoários, eles também são seres unicelulares, de uma única célula, tá? Mas com uma diferença. Os protozoários, eles têm núcleo definido, ou seja, o material genético do protozoário está protegido por um núcleo. Então, dessa forma, diferente das bactérias, que são seres procariontes, os protozoários do reino protista são seres eucariontes, porque eles têm carioteca, tá? Um núcleo definido. Então, muito bem, primeiro. Vamos dar início. Então, o que são? Protozoários pertencem ao reino protista, tá? Que agrupa organismos, em geral, microscópicos, eucariontes, né? Que possuem carioteca, e unicelulares. Constituem o tipo mais simples de animal, tá? Então, eles são considerados animais. A palavra protozoário vem do grego e significa primeiro animal. Vivem na água ou em qualquer ambiente que conserve um alto grau de umidade e também como parasitos de animais. Vamos continuando, reforçando. Protozoários que são seres unicelulares, são eucariontes, correto? Que possuem carioteca e possuem a capacidade de deslocamento, né? Protozoários são heterótrofos, ou seja, a nutrição é realizada por fagocitose, ou seja, englobamento de partículas ou por predatismo de micro-organismos, tá? Então, seres menores que eles fazem parte da nutrição, da alimentação dos protozoários. Ou então, eles se alimentam ainda por absorção, certo? Ou seja, eles sugam alguma coisa que passa próximo deles. A digestão é intracelular e os resíduos são eliminados da célula por um vacúolo residual. Vacúolo, turminha, são estruturas celulares com funções, tá? Quais são essas funções? Controlar a entrada e a saída de água, armazenar substâncias, fazer a digestão, tá? E excretar resíduos, tá? Então, o vacúolo seriam órgãos internos dos protozoários. Nos protistas de água doce, a eliminação das excretas ocorre por meio do vacúolo pulsátil, tá? Nos protistas marinhos e nos demais ocorre por meio de difusão. Então, qual que é a função desse vacúolo pulsátil? O vacúolo pulsátil ele regula a entrada e a saída de água, tá? Então ele tem um vacúolo residual. Para que serve o vacúolo residual? Para excretar resíduos. O vacúolo pulsátil serve para fazer o controle, a entrada e a saída de água.
E nos marinhos se dá por meio de difusão. O que é a difusão? É o vacúolo responsável pela troca gasosa, tá? A troca de gases respiratórios do animal. A respiração dos protozoários é principalmente aeróbica. Então, o que é uma respiração aeróbica? É aquela em que se usa o oxigênio. Tá? Então, a nossa respiração é uma respiração aeróbica, porque nós utilizamos o oxigênio. Mas alguns protistas, parasitas, podem realizar a respiração anaeróbica, ou seja, esse tipo de respiração, eles não precisam de oxigênio. Tá? Então, o que eles usam? Eles usam carbonato, eles usam sulfato, né? Outros tipos de gases. Os protozoários, eles são classificados de acordo com o modo com que se locomovem. Tá? Então, existem 4 tipos de locomoção dos flagelados, tá? Então a primeira, a letra A aqui, ó, ela é por meio de flagelos, tá? Então observe aqui, ó, a letra A, o flagelo, essa estrutura aqui, ó, que ele possui, tá? Então ele faz parte do grupo flagelados, tá? Um exemplo de um parasita é o tripanossomo, tá? Depois, nós temos a locomoção, que é por meio de cílios. Está vendo a letra B aqui? Esses cílios aqui, eles funcionam como um remo que impulsiona, né, o protozoário. Tá? E como é que chama? Chama o grupo ciliados. Tá? Um exemplo de um protozoário ciliado é o paramécio. E a terceira, a letra C, a locomoção por meio de pseudópodes. Tá? É a letra C aqui. O que são pseudópodes? Pseudópodes, turminha, é um meio de locomoção que se dá pela expansão dessas partes da célula, tá? Ela se expande e funcionam como falsos pés, tá? Então, pseudo é falso, podes é pés, tá? Então, falsos pés, e dessa forma ela se arrasta. Qual o grupo que faz parte? Os protozoários pseudópodes, grupo sarconídeos, tá? Também chamados de rizópodes. Qual o protozoário que faz parte, que se locomove por pseudópodes? São as amebas, tá? E ainda nós temos aí um protozoário, é a letra D, esse aqui, né? Ele não tem estruturas de locomoção. Então, quando não tem estruturas de locomoção, ele faz parte do grupo esporozoários. Tá? Como que ele se movimenta? Ele se movimenta apenas por flexões ou deslizamento da célula. A célula escorrega. Flexões seriam flexões mesmo, tá? Só que na vertical. Todos os representantes desse grupo são parasitas. Um exemplo, o plasmódio, tá? Um exemplo de esporozoário. Observação, turma. As estruturas de locomoção, pseudópodes, cílios e flagelos, também são utilizados na captura de alimento. Aqui, ó, uma imagem de um protozoário, tá? É um protozoário ciliado, tá? Ele é uma célula única, né? Então aqui a gente pode perceber que ele tem um núcleo, tá? O núcleo está contido por uma membrana, tá? E dentro do núcleo nós temos o material genético, cromossomos, tá? E aqui nós temos algumas organelas, tá? Então organelas são responsáveis, cada organela, cada vacúolo tem uma função, tá? Então seria uma organela de locomoção, uma organela para fazer a troca gasosa, uma organela para controlar a entrada e a saída de água, uma organela, um vacúolo, né, para armazenar substâncias, né? Então, o protozoário, como organismo celular que realiza, tá? Ele é um organismo celular que realiza, mesmo que de forma mais simples que
unicelulares todas as funções vitais. Tá? Então, quais são as funções vitais de um protozoário? Olha, ele tem nutrição, né? Ele tem respiração, ele se reproduz, ele tem reprodução, ele tem excreção e também locomoção, tá? Como nós temos a nutrição, né? Nós respiramos, nós reproduzimos, nós excretamos, nós nos locomovemos. Então, por isso que o protozoário ele é considerado o mais simples animal, tá? Por quê? Pelo fato das suas funções vitais. E para cada uma dessas funções existem estruturas e organelas próprias e especializadas, tá? Cada uma realizando a sua função. Como que é a reprodução dos protozoários, turma? Assim como nas bactérias, os protozoários também têm uma reprodução assexuada, tá? Como que é essa reprodução assexuada? Cada protozoário se divide em dois, tá? É uma divisão binária, tá? Então aqui é uma divisão binária de uma ameba, tá? Ela está se dividindo em duas amebas, tá? Então cada uma surge duas. E eles também se reproduzem de forma sexuada, tá? É muito parecido com a reprodução das bactérias, tá? Então precisa haver um macho ou uma fêmea, ok? Existe a junção das duas células, tá? Que é por meio de conjugação, assim como nas bactérias, tá? E após esse ato dá-se origem a novos protozoários, tá? Falei de uma forma bem simples, tá bom? Termos relacionados ao parasitismo dos protozoários. Nós temos o protozoário monoxeno, tá? Ele completa seu ciclo de vida em apenas um hospedeiro. Exemplo, a Ascaris lumbricoides, tá? Que é a nossa lombriga. E o Enterobius vermicularis, que é oxiúrio. Nós temos outro tipo de parasita, que é o parasita heteroxeno, tá? Ele utiliza mais do que um hospedeiro para completar o seu ciclo, tá? Exemplo, o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, e a Taenia solia, tá? Que é a nossa solitária. Então, muito bem, turma. Vamos ver algumas doenças causadas por protozoários. Amebíase, doença de Chagas, leishmaniose, malária, toxoplasmose, giardíase, tricomoníase. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma só, tá? Vamos lá, amebíase. Qual que é o parasita que causa a amebíase? É a entamoeba histolítica. Como que se dá a transmissão? A transmissão se dá através de cistos. O que são cistos, turminha? Cistos seriam como ovos. Seriam como ovos dos protozoários, tá? E dentro desses ovos existem muitos embriões, tá? Então, o cisto, esses ovos em alimentos, tá? Contaminados. Qual que é o habitat dele? É o intestino grosso, o fígado, o pulmão e o cérebro. Quais são os sintomas? Diarreia, vômito, ulceração na mucosa intestinal, necroses hepáticas, tá, do fígado, pulmonares e cerebrais. Necroses hepáticas, pulmonares e cerebrais. Qual que é a prevenção? Água tratada, esgoto descartado no local correto, né? O saneamento básico e higiene pessoal. Tá? Ele é uma ameba. Uma ameba, que tipo de locomoção que tem? Que tipo de protozoário que tem? Ele é um pseudópodes. Tá certo? Pseudópodes faz parte do grupo. Só relembrando aqui, turminha, o pseudópodes faz parte do grupo, ó, dos sarconídeos, tá bom?
Vamos lá, doença de Chagas. Quem que causa a doença de Chagas? Qual que é o protozoário? É o Trypanosoma cruzi. Tá? Ele é flagelado. Como que se dá a infestação? Como é que se adquire esse parasita? É através das fezes do inseto hematófago que se alimenta de sangue, do inseto hematófago conhecido como barbeiro ou chupança, o Triatoma infestans. Como é que se dá isso? Na hora que o barbeiro pica, que ele dá a picada na nossa pele, ao mesmo tempo ele defeca. Aquela picada coça. E quando nós coçamos, sem perceber, nós estamos mandando as fezes, com os cistos do parasita para dentro da feridinha aonde o barbeiro picou. E essa transmissão, depois já da pessoa doente, também ocorre durante a gravidez e a amamentação, em transplantes de órgãos e transfusões de sangue. Quais são os sintomas da doença de Chagas? Chagoma, o que é a chagoma? É inflamação do músculo cardíaco, também conhecida por miocardite. O músculo do coração, ele incha, ele vai crescendo, o que leva a pessoa à morte por insuficiência cardíaca. Ele vai inchando, vai crescendo, vai perdendo a força, vai batendo cada vez mais descompassado. O barbeiro é encontrado em buracos no chão, nas paredes, na palha da cobertura de casas de pau a pique. Atingindo o sangue, o protozoário se instala no tecido muscular no coração. Animais silvestres, como cães, gatos e roedores, são reservatórios naturais dos trypanosomas, ou seja, eles contêm, eles desenvolvem no seu interior esses parasitas, mas eles não são atacados por esse parasita. Então, nesse caso aqui, dos flagelados, ocorre exatamente um parasita heteroxeno, porque ele utiliza mais do que um hospedeiro para completar o seu ciclo. Tá certo? Nós temos também a leishmaniose. A leishmaniose, ela é causada por protozoário do gênero Leishmania. A leishmania, ela é um esporozoário. Aqui a fotinha dele, aqui, ele não tem locomoção, ele não tem estruturas de locomoção, correto? Pode se manifestar na pele, quando se manifesta na pele, ela é chamada de tegumentar, ou nos órgãos internos, aí ela é chamada de visceral. A doença do tipo visceral é causada pelo Leishmania chagasi e ataca o fígado, o baço e a medula óssea. O parasita invade os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que são as células sanguíneas de defesa, levando essas células à morte. Então, se leva essas células à morte, você fica indefeso contra qualquer tipo de invasor no nosso corpo. Como que ela é transmitida? A leishmaniose é transmitida pelo mosquito palha. E aqui malária, turminha. A malária é uma doença infecciosa causada por protozoários parasitas do gênero Plasmodium. O Plasmodium, ele também é um esporozoário, ou seja, eles não têm meios de locomoção. É transmitido pela picada do mosquito Anopheles. O mosquito Anopheles, a qual introduz no sistema circulatório do hospedeiro os micro-organismos presentes na sua saliva, os quais se depositam no fígado, onde se maturam e se reproduzem. A malária manifesta-se através de sintomas como febre e dores de cabeça,
que em casos graves pode progredir para a coma ou a morte. A toxoplasmose. A toxoplasmose ela é transmitida pelo protozoário, também esporozoário, Toxoplasma gondii. O hospedeiro definitivo é o gato, tá? Os hospedeiros intermediários, mamíferos e aves. Os gatos se tornam infectados após a ingestão de animais caçados ou de carne crua contendo os trofosóitos. Tá? Trofosóitos seriam também os ovinhos, tá? Que contém, como eu falo para vocês, que contém os gametas que irão se reproduzir futuramente. Após a infecção, os gatos eliminam o oocitos. Tá? O que são oocitos, turma? São a forma resultante do ciclo sexuado do parasita, que ocorre apenas, esse parasita apenas se reproduz, tá? Aonde? No trato intestinal, tá? Dos felídeos. Tá? Então apenas os felídeos são o hospedeiro definitivo. Por que é o hospedeiro definitivo? Porque esse agente, o Toxoplasma gondii, ele só se reproduz, tá, no intestino dos gatos. Após a infecção, os gatos eliminam esses oocitos em suas fezes durante 1 ou 2 semanas. Os oocitos se tornam infectantes em 2 ou 3 dias e podem sobreviver no ambiente por diversos meses. Quais são os sintomas? Na mulher, os sintomas da toxoplasmose costumam ser mais leves, como dores de cabeça, dores musculares, fadiga, sensação de gripe, gânglios do pescoço inchado, entre outros sintomas que vão se diferenciar de pessoa para pessoa. Já para o bebê, dentro do útero, os efeitos da infecção da toxoplasmose irão variar de acordo com o período da gravidez. Então, quanto mais cedo o bebê for infectado, piores serão os danos. Como se previne da toxoplasmose? Após o contato com gatos e areia, lave bem as mãos com água e sabão. Se tiver gatinho em casa, a caixa de dejeto dos gatos deve ser limpa diariamente. Não alimente gato com carnes cruas ou mal passadas. Gestantes devem realizar os exames solicitados durante o pré-natal para a detecção da doença e o tratamento adequado se for confirmado a infecção aguda. Giardíase. O que é giardíase? É uma infecção intestinal causada por um protozoário flagelado chamado Giardia intestinalis, mais conhecido como Giardia lamblia. Quais são os sintomas? Quando a infecção for assintomática, não apresenta sintomas. Quando a infecção for sintomática, aparecem sintomas bastante comuns como diarreia, geralmente aquosa, dores abdominais, mal-estar, flatulências, que são os puns, náuseas e vômitos. Como se previne? Com alguns atos simples podemos prevenir a giardíase. Ter uma boa higiene, lavar bem os alimentos antes das refeições, ter cuidado com a água e notificar quando souber de surtos de giardia. Tricomoníase é a infecção causada pelo Trichomonas vaginalis. É um protozoário flagelado, tendo como reservatório a cervice uterina, a vagina e a uretra. Sua principal forma de transmissão é a sexual. A transmissão ocorre principalmente por meio de relações sexuais. Outros métodos possíveis de transmissão são
assentos de vasos sanitários, roupas íntimas, águas de banho, instrumental ginecológico, né, e outros fomites. O Trichomonas vaginalis é um parasita que coloniza a uretra peniana e a mucosa vaginal. Então, turminha, isso foi sobre protozoários, tá? Que faz parte do reino dos protistas. Na semana que vem nós vamos continuar no reino protista, só que nós vamos falar das algas, tá? Aí nós vamos ver a diferença de algas e protozoários. Um abraço, até a próxima semana.